Ministério Público Estadual divulga resultado de operação em Rio Claro. Empresa alvo de fiscalização deve 35 milhões de reais à Fazenda de São Paulo. 6 pessoas foram presas. Jovem de 25 anos é encontrado morto a tiros na estrada do Sobrado. Ao menos 7 disparos foram feitos contra a vítima. No Jardim Guanabara, a população reclama de lixo acumulado em terreno baldio. Entre as dores de cabeça está o aparecimento de ratos, em meio a muita sujeira. Porque a gente não aguenta o mau cheiro, é absurdo o cheiro. E também a gente tem medo da dengue, porque quando chove, enche as vasilhinhas que eles jogam de água, e minha casa, né, a gente fica preocupada, né? E hoje é dia de bate-papo sobre o direito previdenciário. Especialista responde às suas dúvidas e você pode participar pelo 2111 7000. E em Piracicaba, a exposição convida a população para vivenciar a rotina dos maiores artistas do mundo e que tinham que enfrentar as barreiras da deficiência. O Rio Claro Notícias, primeira edição, começa agora. Boa tarde. A Polícia Militar foi acionada na noite de ontem depois que um morador encontrou um corpo na estrada do Sobrado. Daniel Yuri Andrade da Silva, de 22 anos, foi atingido por pelo menos 7 tiros de pistola calibre 380. De acordo com a polícia, ninguém foi identificado como responsável pelo crime, mas o caso tem indícios de execução. Daniel da Silva já tem várias passagens pelos meios policiais, principalmente por causa de furtos. E ontem nós mostramos aqui no Rio Claro Notícias, primeira edição, a operação realizada pelo Ministério Público Estadual por causa de fraudes fiscais que estariam sendo cometidas aqui no município. No fim da tarde, o MP se manifestou falando dos resultados desta operação. Veja. A operação envolveu mais de 100 agentes públicos e resultou no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão e uma condução coercitiva. O alvo das investigações foi esta empresa de meias, que deve 35 milhões de reais à Fazenda Estadual por causa de sonegação fiscal. De acordo com o Ministério Público, a principal investigada é uma empresária suspeita de coordenar o esquema criminoso com a criação de empresas no nome de outras pessoas, como familiares e amigos, por exemplo. Desta forma, ela dividiria o patrimônio e inviabilizaria o pagamento das dívidas. 6 pessoas foram presas. Durante a operação foram apreendidos 40 mil reais em dinheiro, documentos e veículos de luxo. Policiais militares e fiscais da Receita auxiliaram o Ministério Público durante os trabalhos. Falando sobre a demanda da população agora, no bairro Jardim Guanabara, a situação de um terreno está tirando o sossego dos moradores. E olha que o problema é antigo, viu? Se não bastasse o lixo, ainda existem alguns vizinhos indesejáveis por lá. Este terreno no bairro Guanabara 2 continua dando dor de cabeça aos moradores. No começo de maio, a reportagem do Rio Claro Notícias esteve no mesmo local para ouvir a população do bairro sobre os problemas que o lixo jogado por lá trazia a eles. De lá para cá são mais de 2 meses e o que a gente pôde ver é que a sujeira só aumentou. No terreno é possível encontrar lixo de todos os tipos. Tem desde domésticos, entulhos, roupas e até mesmo vaso sanitário. Este que pode favorecer a velha e conhecida dengue. Não podemos mais conviver com esse lixo, com toda sorte de dengue, de pernilongo, de ratos, de animais mortos. As pessoas estão totalmente vulneráveis. Locatelli conta que este lixo é trazido por pessoas de diversos bairros e também do próprio Guanabara. E olha que eles chegam até ali de todos os jeitos possíveis. Vêm pessoas de outros bairros, de caminhonete, de carro, jogam todo tipo, toda sorte de lixo é jogado aqui nessa área. Um cenário como este, além de prejudicar a parte de saúde, ele também entra na parte de segurança. Além de tudo isso, o mau cheiro é extremamente forte. Não dá nem para comer por causa do cheiro da carniça, porque eles jogam cachorro, gato, tudo que morre para lá para o outro lado da cidade, eles jogam aqui, caminhonete, carro, tudo jogando lixo, tripa, peixe, tudo quanto é coisa que você imaginar, eles jogam aqui na frente da minha casa. A Aparecida sempre morou por ali e convive com um vizinho muito indesejado há bastante tempo. Faz uns 5, 6 anos, viu, que está nessa situação. Só que eles vêm e limpam, só que não adianta porque é uma área aberta, né? Aí tem que achar o dono, quem é o dono, para poder cercar, fazer alguma coisa, né? Porque a gente não aguenta o mau cheiro, é absurdo o cheiro. E também a gente tem medo da dengue, porque quando chove, enche as vasilhinhas que eles jogam de água, e minha casa, né? A gente fica preocupada, né? Eles já têm a solução,
mas esperam a ajuda de uma força maior. A gente pede para que o poder público, o proprietário dessa área enorme, a associação de moradores, possam sentar e resolver essa problemática. Não podemos mais viver nessa situação. Se não for equacionado, nós estaremos indo ao Ministério Público para que resolva esse tipo de situação. Nós procuramos a Prefeitura e, em nota, fomos informados que, por ser um espaço aberto, o Poder Municipal faz o serviço de limpeza e depois manda a conta para o proprietário do terreno. Este tipo de serviço é feito por regiões e, nos próximos dias, as equipes devem voltar até o Jardim Guanabara. Uma coisa é importante ser ressaltada: não é a Prefeitura que joga lixo por ali. Portanto, é responsabilidade dos moradores, não só do bairro, mas de locais vizinhos, terem a consciência de não descartar entulho em qualquer lugar. Para saber exatamente os endereços dos ecopontos, basta entrar em contato com a Prefeitura pelo telefone 156. E olha, como vocês viram aí, né, são vários objetos que são jogados no meio do mato e muitos deles podem acumular água, como a gente contou na reportagem. Isso se torna ainda mais preocupante, já que o clima promete trazer chuva nos próximos dias. Como dissemos ontem, as baixas temperaturas começam a ser sentidas pela população já a partir de hoje. Além disso, quem deve começar a aparecer é a chuva. Em São Pedro, a mínima hoje foi de 11 graus e a máxima não deve passar dos 19. O tempo fica fechado, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Iracemápolis, a temperatura até sobe um pouco, pode chegar nos 20 graus, mas o tempo também fica fechado e há chances de chover. Aqui em Rio Claro, os moradores devem deixar o casaco e o guarda-chuva preparados. A mínima foi de 11 graus e a máxima chega nos 22. Olha, agora é hora de falar do direito previdenciário. A gente tem aqui Thaís Ferreira, ela que é a nossa consultora, vai conversar com a gente agora. Thaís, primeiro de tudo, boa tarde, muito obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço. Durante essa semana a gente recebeu vários telefonemas, várias pessoas ligando para cá por causa da reforma trabalhista. Daí tem muita gente que quer saber se isso de alguma forma interfere na reforma da Previdência, se isso já vai trazer algum tipo de consequência para os trabalhadores. Como que está a situação? Olha, realmente a reforma trabalhista foi aí sancionada, né? Ela entrou em vigor recentemente, mas em nada altera a reforma previdenciária, nada altera a legislação atual da Previdência também, tá? Em nenhum momento uma tem vínculo com a outra, tá? Então podem ficar tranquilos, pelo menos no momento. A reforma da Previdência ainda será discutida, né? Ainda será discutida. Bom, a gente deseja que se prolongue por um bom tempo. Por né? enquanto, as propostas, elas são preocupantes, é isso? Bastante preocupantes, sim. Houve um primeiro texto, né, da PEC 287 e agora houve um novo texto, amenizou bastante a situação, mas ainda está bem prejudicial. Isso aí são águas que estão por vir, a gente vai continuar comentando aqui no Rio Claro Notícias, mas de certa forma já fica aí a preocupação para o trabalhador desde já. Bom, a gente recebeu alguns telefonemas também com outras perguntas, uma delas é do Augusto Bueno, ele é lá de Peúna e quer saber o seguinte: ele contribuía para a Previdência por causa de um trabalho na zona rural e agora mudou para um emprego em uma empresa na zona urbana. Existe diferença no tipo de recolhimento? Existe algum tipo de alteração? Como que é calculado isso? Existe sim uma diferença de recolhimento porque antes de 1991 não era obrigatório o pessoal que trabalhava de forma rural contribuir, as empresas rurais, as fazendas, os empregadores rurais não eram obrigados a contribuir para a Previdência Social sobre os seus empregados, tá? A partir de 1991, houve sim uma legislação onde obriga essa contribuição. Então, a única diferença é essa. A questão é, isso vai prejudicar ele? Esse período antes de 91 não vai ser computado? Vai ser computado sim como tempo de contribuição. Normalmente é só um momento de legislação aí que houve, tá? Mas vai ser contado também, então pode ficar tranquilo. Muitas vezes as pessoas ficam com muitas dúvidas por causa disso, então é sempre bom ter um advogado, alguém para auxiliar, né? Sim, o melhor é procurar um profissional competente
certo desse tipo de processo, que é o processo previdenciário, para fazer a melhor instrução aí de uma aposentadoria. Ainda dá tempo de mais uma pergunta rapidinho. A Marineide, do Cidade Jardim, quer saber sobre a aposentadoria antecipada. Ela disse que ainda não tem todo o tempo de contribuição que é necessário, porém ela tem medo dessas mudanças que estão acontecendo, tem medo de ficar prejudicada e daí ela quer fazer a aposentadoria antecipada. Como que funciona isso? Realmente vale a pena? Quais os cuidados tomar? A aposentadoria antecipada é o mesmo que a aposentadoria proporcional. Essa aposentadoria a mulher tem que ter no mínimo 48 anos de idade e pode vir a ter direito com 25 anos a 30 anos de contribuição, tá? Depende de cada caso, é feito um cálculo para isso, tá? Vale a pena quando? Quando essa pessoa sempre contribuiu na vida dela sobre valores baixos, ou seja, próximo ao salário mínimo. Por quê? Quando se aposenta de forma proporcional, além da redução do fator previdenciário, essa pessoa também sofre uma redução de 30% no valor em cima do cálculo já feito pelo INSS. Então, é bem baixo o valor dessa aposentadoria. Então, ela tem que ficar bem atenta para não sair no prejuízo ali, né? Exatamente. Procure um profissional específico da área da Previdência para efetuar um cálculo bem feito e poder instruí-la qual que é o melhor momento da aposentadoria. Olha, a gente até recebeu outras perguntas aqui, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço a você pela sua participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Tá certo. E olha, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos falar de educação. Mais uma entrevista da nossa série com um professor universitário falando de estética e os cuidados que se deve ter na busca pela beleza. E tem também atenção aos idosos nessa época do ano, no inverno. As baixas temperaturas podem trazer problemas à saúde daqueles que têm idade mais avançada. Os detalhes daqui a pouco, agora 12h52. Rio Claro atingiu 94% da meta do público-alvo da vacinação contra a gripe. O que significa isso? Que mais pessoas foram imunizadas do que o Ministério da Saúde tinha estipulado. Sendo assim, a partir de agora tem mudança na vacinação aqui na cidade. Quem traz as informações é o repórter Gustavo Negreto. Mesmo após o encerramento da campanha de vacinação contra a gripe no dia 7 desse mês, Rio Claro ainda conta com doses disponíveis nos postos de saúde. A campanha era direcionada para pessoas pertencentes aos grupos prioritários, como crianças, trabalhadores da saúde, gestantes e idosos. As doses restantes da vacina estão à disposição da população nas unidades de saúde durante o horário normal de funcionamento. Gustavo Negreto para o Rio Claro Notícias. Olha, sobre saúde ainda, a gente já falou que o frio está chegando com força e aí tem algumas pessoas que sofrem mais por causa disso. São os idosos que precisam de cuidados especiais nessa época do ano. É só a temperatura baixar para as energias também perderem a força. Qualquer movimento acelera o coração e a respiração fica ofegante. Já percebeu? Esse pode ser um alerta para redobrar os cuidados, principalmente na terceira idade. O frio, ele diminui um pouco o diâmetro do vaso. A gente chama isso de vasoconstrição. Você tem mais poluição, você tem mais infecção no inverno, isso acarreta mais infarto. A incidência de infarto no inverno aumenta em até 30%, principalmente nos idosos. Tá? Você tem mais infecção, mais derrame cerebral, mais pressão alta, porque fechou um pouco o vaso, mais arritmia cardíaca. Isso vai desencadear, isso vai levar a mais óbito, mais morte, principalmente na pessoa mais idosa. Apesar da menor disposição em períodos mais frios, o recomendado pelos especialistas é que as atividades físicas não deixem de acontecer. Você vai escolher um horário mais adequado, um momento melhor para você praticar esporte, mas nunca deixar de praticar o teu esporte. Mesmo com boa frequência cardíaca, é bom evitar novidades desagradáveis. Por isso, o acompanhamento médico deve ser feito regularmente. É importante que a pessoa procure um médico, verifique a pressão, se realmente ela está controlada, que às vezes a gente tem que aumentar a medicação, aumentar a dose de medicamento para controlar a pressão agora durante o frio. Isso, posteriormente, lá no calor, a gente vai retirar o medicamento. Provavelmente a gente vai tirar o medicamento, mas no inverno, às vezes, a gente tem que aumentar a dose, aumentar a medicação para controlar a pressão. Outra coisa que é fundamental, principalmente nos idosos, é a vacina contra a gripe. Quando você vacina, você está prevenindo infecção, você está prevenindo infarto, você está prevenindo óbito, morte.
Neste abrigo para idosos em Rio Claro, as atividades são monitoradas e combinadas com outros cuidados para minimizar os efeitos do clima. A gente dá chazinhos já mais quentinhos, a gente faz eles ingerirem mais líquidos do que o normal, né? A gente usa aquecedores, né, em salas abertas, onde eles fazem atividades, então sempre tem um aquecedor para eles. A gente começa a colocar mais touca, gorro, luva e as roupas mais adequadas para o inverno, né? Então esses cuidados que a gente tem. A gente oferece mais caldos quentes, né? Tudo na intenção de aquecer mais o corpinho deles. Há 5 anos, a dona Terezinha teve uma complicação de saúde e, a partir daí, a rotina dela tem sido assim, muito movimentada. Alongamentos, aqui na fisioterapia a gente tem bons aparelhos, temos ótimas fisioterapeutas. Não fico parada de vez, não dá, né? Não dá, para mim não dá. Seguindo a risca assim, fica fácil explicar. Vou fazer agora dia 23, 87. Acho que sim, né? Pelos 87, acho que estou melhor que muita gente que eu vejo, que tem menos que eu, que está pior, né? Agora então a gente vai falar sobre vaidade. Sabe aquela procura pelo corpo perfeito, aquela aparência ideal que você vê na capa da revista ou então ali estampando o outdoor? Pois é, tem muita gente que busca isso e às vezes comete alguns equívocos. A gente vai conversar aqui com o Paulo de Andrade Júnior, ele que é coordenador do curso de Estética do Claretiano Rede de Educação. Paulo, existe muito isso ainda, né, das pessoas que passam do limite? Muito obrigado por participar aqui com a gente. Bem, eu agradeço desde já e realmente nós temos esse problema e cada vez mais exacerbado, né? O Brasil ele é conhecido mundialmente por suas mulheres, né? Pela sua beleza, suas festas, enfim, e isso acaba puxando muito essa questão da percepção da estética, da beleza e com isso também os serviços e os profissionais. Então, nós somos o 3º país, né, no mundo em cirurgias plásticas. Então, isso mesmo com o nosso poder aquisitivo, ficamos apenas atrás do Japão e Estados Unidos, que tem um poder aquisitivo muito maior que o nosso, né? Então, realmente, aqui, a importância que é dada à estética, ela é grande. E como que a gente pode classificar, né? O que seria a vaidade? O que seria essa procura por aquilo que a gente considera o ideal? Bem, a vaidade sempre é uma forma de chamar a atenção do outro, né? A questão da vaidade, eu quero saber o que os outros vão falar. E não vem, então, internamente, eu quero chamar a atenção. Então, na verdade, os procedimentos estéticos, quando a pessoa pinta um cabelo de uma forma diferente ou faz algum procedimento, ela quer causar algum impacto no outro, ela quer causar algum impacto na família, alguma fala, ela quer ouvir alguma coisa, né? Quer estar mais bonita, quer estar mais chamativa. Então, nós temos esse problema onde nós podemos exacerbar isso, né? A pessoa pode passar dos limites. E daí, passando dos limites, nós vamos ter várias consequências. E qual tipo de risco tudo isso traz? Um procedimento que às vezes não foi bem planejado ali e tudo mais. Que tipo de risco isso pode trazer para a saúde da pessoa? Bem, ela vai sair da saúde dela, né? Porque segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o bem-estar físico, mental, né, psíquico, enfim, e ela vai acabar atingindo outras áreas. Vai ser uma pessoa sempre insatisfeita. Pode ver que pessoas que fazem várias transformações, elas nunca estão satisfeitas do jeito que elas estão, elas sempre querem mais. E isso daí, então, denota um problema mais profundo, né? Um problema, às vezes, familiar, às vezes psicológico, um transtorno de imagem, e isso os profissionais que trabalham dentro dessa área precisam perceber para poder orientar também o cliente de uma forma que ele não afete a sua saúde, independente do aspecto. Isso que eu queria confirmar contigo. Um profissional bem instruído nesse momento é importante? Com certeza, é extremamente importante. Então, a formação desse profissional, o profissional deve buscar uma formação onde ele tem uma visão holística, né? Então, o que significa holístico? É a visão do todo. Eu não estou tratando apenas uma pele, eu estou tratando uma pessoa, ela tem uma história, ela tem uma vida, ela tem uma família, ela tem um emprego, e muitas vezes aquele procedimento vai alterar, com certeza, ou para bem ou para mal, todo o universo da vida dela. Tá certo. Então, muito obrigado por passar essas orientações para a gente. Eu acho que o mais importante de tudo, pense bem, né? Se conheça e tudo mais e busque aquilo que vai realmente ter algum sentido interior para você, então, exteriorizar tudo isso. É bem essa mensagem, não é? Com certeza, né? Procurar
que você tenha, então, saúde, e a saúde, consequentemente, vai te trazer estética, vai te trazer beleza. Muito obrigado, viu, Paulo? Agradeço. Tá certo, então, muito obrigado. Vamos ver agora algumas vagas de emprego para você que procura por uma oportunidade. Há vagas para ajudante de obras, auxiliar administrativo, bibliotecário, cozinheiro industrial, eletricista, encarregado de controle de produção, faxineiro, inspetor de tráfego rodoviário, marceneiro, mestre de obras, técnico em saúde bucal e vendedor interno. O posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro fica na Avenida 3, número 536, no centro. Os interessados devem comparecer com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. No próximo bloco, ao vivo, as informações sobre um curso que é oferecido pelo Arquivo Público Histórico Municipal. E tem também as informações de uma exposição que está acontecendo em Piracicaba e convida a população para emergir no mundo de deficientes que tiveram que romper barreiras para se tornarem astros mundiais. Tem oportunidade para quem gosta de arte e quer aprender mais sobre o tema. É uma oficina que acontece no Arquivo Público e Histórico de Rio Claro e quem vai trazer as informações ao vivo para a gente é a repórter Paula Reis. Paula, boa tarde. Tem limite de idade para participar? Como que funciona esse projeto? Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Olha, não tem limite de idade para as oficinas. Na verdade, são 3. E quem vai falar para a gente sobre elas é a Daniela Venturoli. Ela é professora de um desses encontros. Daniela, vamos lá. Como que vão ser essas aulas? Serão 3 encontros, né? Dia 12 de agosto e dia 19 de agosto. 2 encontros no dia 12, uma oficina de aquarela e uma oficina de colagens de fotos à tarde. E no dia 19, uma oficina de desenho de observação, desenho artístico. Na verdade, é uma preparação para um evento bastante esperado aqui na cidade, né, Daniela? A mostra de arte que acontece, é a 17ª edição, Novos Olhares, ela se chama, é bastante aguardada na cidade. E as inscrições da mostra também estão próximas? As inscrições para a mostra acontecem a partir de setembro. Todas as informações já estão no site do arquivo. Legal. E como que vai funcionar o curso? Quem que pode participar? Qualquer pessoa pode participar, não precisa ter domínio técnico, conhecimento artístico, qualquer idade, morador de Rio Claro e região. É só se inscrever nas faculdades ACER, que já estão abertas as inscrições. E aí tem os materiais específicos para cada oficina, né? Cada oficina tem uma atividade diferenciada, então é necessário um material específico que também se encontra à disposição na hora da inscrição, toda a listinha. Tá certo, Daniela, muito obrigada pelas informações, viu? E quem participar dessas oficinas também vai receber um certificado. Para mais informações, é só ligar no número 3522-1948. As inscrições estão abertas e no valor de R$10. Voltamos ao estúdio com você, Léo. E olha, muito legal, muito obrigado pelas informações, viu, Paulo? A gente continua falando de arte, mas é de uma exposição que está acontecendo lá na cidade de Piracicaba. É um convite para um mergulho na vida de grandes astros mundiais. Eles tiveram que romper a barreira da deficiência para mostrar a sua qualidade. Vejam só. Apreciar, se inspirar e até mesmo sentir a personalidade de diferentes artistas. Esta é a proposta da exposição Grandes Nomes, Grandes Feitos. Nos espaços interativos é possível que as pessoas possam fazer uma imersão na história de vida de personagens importantes, não apenas na arte e na música, mas principalmente na luta pelos direitos da pessoa com deficiência. A exposição é um convite para ir além dos 5 sentidos, que são desafiados em diferentes experiências sensoriais. No espaço da artista plástica Anita Malfatti, por exemplo, é possível conhecer objetos que ela utilizava nos trabalhos. Já no módulo que homenageia Evgeny Bavkar, fotógrafo com deficiência visual, é possível fotografar vendado. Inaugurado em 2009, o objetivo do espaço é reunir em um só lugar fotografias, documentos, manuscritos, áudios, vídeos e referências aos personagens. É possível visitar a exposição Grandes Nomes, Grandes Feitos até o dia 29 de julho. Os espaços estão montados no hall de exposições do prédio que fica anexo à Câmara dos Vereadores de Piracicaba, no centro da cidade. Tem das 8 da manhã às 5 da tarde.
Muito bacana, né? A arte e cultura é sempre muito bom. Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações você pode acessar no nosso site, no tvclaré.com, ou então em nossa segunda edição, a partir das 10 da noite. Fique agora com o Jogo Rápido. Eu te espero amanhã, a partir do 12h30, ao vivo. Boa tarde.